Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Musa Capital. Hoje nós vamos falar sobre a Melnick, a Melk 3, que é uma ação listada em bolsa já desde 2020, mas é uma construtora que já tem um histórico um pouco maior. Estou aqui com o Antônio, que vai me ajudar a expor esse case aí, que foi um pedido do Lucas Silva, que fez um comentário aí num dos nossos vídeos sobre as construtoras, que foi publicado em dezembro do ano passado. Então, vamos começar falando sobre a história da empresa. Vamos lá, Antônio, me ajuda aí. A Melnick foi fundada em 1974, antes se chamava Melco. E em 1990, um dos sócios do Milton Melnick, o fundador da empresa, saiu do negócio. E aí começou a se chamar Melnick e assim por diante, né? Em 2008, a empresa fez uma parceria com a Even, se chamando Melnick Even. Em 2020, fez o IPO, no preço de R$ 8,50 por ação, assim. E hoje é uma das líderes, né, em market share aqui no Rio Grande do Sul, tem mais de 50 anos de história, né, Gustavo? Ela aproveitou, então, aquele hype, aquela grande valorização do preço das ações que teve em 2020 para lançar suas ações ao mercado, certo? A ação da Melnick acumula uma queda de 13,37% nos últimos 12 meses e uma queda de 60% desde o IPO, desde 2020. E esse é o motivo, provavelmente, né, do Lucas Silva ter solicitado esse vídeo para a gente, porque existe a possibilidade dessa empresa estar bem descontada e a gente vai chegar nesse ponto. Como o Antônio falou, a Melnick é uma das principais construtoras aqui no estado do Rio Grande do Sul. A atividade dela é dividida entre incorporação e urbanização, sendo que a incorporação é a principal operação da empresa, certo? Representa aí mais de 86% da receita. A incorporação é basicamente o desenvolvimento, né, a construção de condomínios verticais e horizontais, então, na cidade de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, né, a região metropolitana aqui de Porto Alegre também. A outra parte de negócios da empresa é a urbanização, que é o desenvolvimento de loteamento e condomínios residenciais ao longo do Rio Grande do Sul. Então, atualmente, né, a urbanização representa 14% da receita líquida da empresa, né? Não é uma parcela tão relevante assim, mas é algo interessante da empresa começar a diversificar os seus negócios. Bom, então, o que pode justificar essa queda de 60% desde o IPO, a queda de 13% no último ano? Basicamente, o cenário macro, que é o maior impactante aí do setor de construção civil. A inflação, ela tem um impacto direto no setor de construção civil, porque aumenta o preço dos materiais, né, que são diretamente desenvolvidos ali na incorporação de novos empreendimentos, e também da mão de obra, né, porque a mão de obra acaba ficando um pouco mais cara. Junto com a inflação, a disparada dos juros também dificulta muito a operação das construtoras, porque algumas delas acabam contraindo bastante dívida, que não é o caso da Melnick, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas as taxas de juros elevadas acabam impactando na venda, né, desses produtos, né, dessas novas incorporações, desses novos empreendimentos, porque fica mais difícil para as pessoas, os consumidores, financiarem a sua compra, né, da casa própria ou mesmo a fazerem novos investimentos, né? Então comprar novos empreendimentos imobiliários aí como investimento ou para moradia mesmo, certo? Entrando agora um pouco nos indicadores financeiros da empresa, Gustavo, vamos falar um pouco sobre, né, os indicadores de valuation da empresa especificamente. Começando pelo indicador preço sobre lucro, atualmente a empresa está sendo negociada a 8,16 e a média histórica do setor é de 4,95. A gente tira uma conclusão que ela está sendo negociada um pouco acima da média do setor, mas acreditamos que o impacto principal seja ainda, né, por essa questão ainda do setor de construção está, né, tendo esses impactos macroeconômicos. A questão do preço sobre o valor patrimonial por ação, né, o P sobre VPA, atualmente a empresa está sendo negociada a 0,53, né, abaixo da média histórica, né, que é de 0,76. Então a gente vê que ela está negociada abaixo do price book, que a gente chama, né, que é o valor patrimonial dela, e um pouco acima, né, do lucro. Pensando então em questões de value investing, essa empresa está bem descontada, porque a gente está pagando então 0,53 para cada R$1 de patrimônio que ela tem, ou seja, ela está barata, né, em relação ao seu valor patrimonial. Lógico que o PL, né, como o indicador preço-lucro, como o Antônio falou, ele representa que talvez essa empresa não está tendo uma lucratividade tão boa.
boa. Isso entra no próximo indicador que a gente vai tratar, que são os indicadores de lucratividade. A Melnick, ela viu as suas margens caírem um pouco, se espremerem um pouco, né, por conta do cenário macro, como a gente comentou. Então a gente viu a margem bruta dela diminuir um pouco, consequentemente a margem líquida também. Hoje a margem bruta da Melnick está em 22,82%, sendo que a média do setor é de 35%. A margem líquida está em 8,20% e a média do setor é mais baixa que isso, é de 13,28%. Entrando um pouco agora na rentabilidade da empresa, o ROI atual da companhia é de 6,5%, né, acima da média do setor, que é bem baixa, inclusive, que é de 0,6%. Então mostra que a Melnick consegue rentabilizar bem acima do seu patrimônio. E o ROA, né, da empresa é de 3,67%, também acima da média do setor, que é de 1,79%. Então a empresa está tendo uma rentabilidade legal e eu acho que isso implica muito da margem líquida dela, né? Ser bem acima, né, do setor. Bem acima da média. É isso aí. Então lembrando que o ROI, o retorno sobre o equity, né? Ou seja, o retorno sobre o capital próprio, o PL da empresa, que fica lá no lado direito, embaixo do balanço. E o ROA é o retorno sobre os ativos da empresa, que fica no lado esquerdo do balanço. Então, é aquilo que a empresa consegue rentabilizar o capital que está basicamente investido ali. Outro indicador interessante também da Melnick é a dívida líquida sobre o EBITDA. Lembrando, a dívida líquida é a dívida da empresa menos o caixa e equivalente de caixa, ou seja, a dívida que ela tem hoje menos aquilo que ela tem no ato para pagar essa dívida, certo? Sobre o EBITDA, que é o lucro operacional, sem considerar então as despesas com depreciação e amortização, ou seja, é o fluxo de caixa que a empresa gera mesmo sobre a sua operação, né? Que é o que a gente gosta de olhar como indicador assim de operação das empresas. Ela está então com uma dívida líquida EBITDA negativo em -2, ou seja, o fluxo de caixa que entra na empresa é suficiente para suprir ali a dívida líquida que ela tem, certo? Considerando então que pela média do setor as empresas na média, né, levam mais de um ano para quitar sua dívida, considerando o fluxo de caixa corrente, né, o fluxo de caixa operacional, a Melnick não tem esse problema, porque ela tem recurso suficiente, geração de caixa suficiente para suprir as suas necessidades financeiras, né, em termos de dívida. Os pontos positivos da Melnick, a gente pode ver num esqueminha que vai estar aparecendo para você aí na sua tela. A Melnick é conhecida por eficiência, produto e solidez. Então, por a questão de eficiência, o que? Ela consegue uma gestão operacional eficiente, então ela consegue produzir mais imóveis com menor custo. Ela tem um produto muito qualificado, que é um produto que são imóveis para pessoas de alta renda, então um produto bem específico, e uma solidez financeira. A gente pode observar nos próprios indicadores que a gente observou, dívida líquida sobre EBITDA negativo, uma liquidez corrente muito acima da média do setor. Então, isso são vantagens competitivas que a empresa possui. Então, corroborando então com essa questão, né, comprovando essa questão da solidez financeira da Melnick, a gente vê que a empresa tem um caixa que representa 29% do valor de mercado dela, que hoje está próximo de 680 milhões. Ou seja, a empresa, praticamente quase 1/3 do patrimônio dela está em caixa, ou seja, a empresa tem muita margem, né? Tem bastante coisa, bastante recurso para passar pelo cenário conturbado que a gente está vendo em termos macroeconômicos, em relação às concorrentes, em relação ao setor como um todo, certo? Outro ponto interessante da Melnick é que atualmente o Land Bank dela gira em torno de 3,7 bilhões. E o que é o Land Bank, né? O Land Bank é como se fosse, como a tradução seria a tradução literal, seria um banco de terrenos. O que é isso? É os terrenos que a empresa possui no seu patrimônio a valor de mercado. A tendência é que quanto maior, melhor localizados são os imóveis, então mais eles se valorizam ao tempo. Exatamente. Então o Land Bank, para ter uma ideia, né, se o Land Bank está valendo 3,7 bi e a companhia está valendo em bolsa 680 milhões, como eu falei, ela está bem descontada, e é o que reflete também o PVP que a gente falou lá atrás, ela está bem descontada em relação ao patrimônio que ela possui de fato, né? Então, em imóveis, em maquinário, enfim, todos os ativos que tem dentro da empresa, certo? Então, ela está bem barata em relação ao que vale de fato. Então, agora falando dos principais pontos negativos que cometem aí a Melnick, e não necessariamente a Melnick, mas ao setor especificamente. Então, primeiro são as questões macroeconômicas desfavoráveis, como os juros e a inflação, como a gente já comentou, e também a disparada do preço das commodities, principalmente as metálicas, mas também outras commodities
no ano passado por conta da guerra na Ucrânia. Então isso aumentou muito o custo de material, o custo da construção ali da Melnick e do setor como um todo, além da própria mão de obra. Outra questão muito importante também, Gustavo, é a questão do setor ser muito cíclico, né? Como tu bem comentou, a questão de variáveis macroeconômicas desfavoráveis prejudica o setor, né? Aumenta custo e espreme a margem da empresa, né? Espreme a margem, dificuldade de captar recursos no mercado, né? E dificuldade para os principais, né? Para os clientes em si conseguirem comprar os produtos da empresa, né? Porque não vai conseguir, né, um financiamento a uma taxa favorável no momento que a gente está, né, Gustavo? Então, acho que isso é importante a gente citar, que o setor de construção civil ao todo, né? É um setor que não é para iniciantes, assim, eu acho que, não sei se tu dispõe da mesma opinião que a minha, porque é um setor muito complicado e geralmente é um setor que chama muita atenção porque tem muitas empresas listadas em bolsa. A gente hoje está fazendo a Melnick, né? Mas tem EasyTech, MRV, Tenda, né? E tu mesmo fez um vídeo, né? Exato. Então tem um vídeo que a gente fez, a gente vai colocar o link aqui na tela, você consegue acessar e ver o vídeo comparativo entre as 5 principais construtoras aí que nós temos no mercado. E um ponto importante, Antônio, que tu colocou é em relação ao setor especificamente, que ele é muito suscetível a variações, principalmente de juros e inflação. Então, se a gente for pensar, com juros baixos, fica barato para a empresa se financiar, ou seja, ela captar dívida e fazer empreendimentos, e ao mesmo tempo fica fácil dela vender esses empreendimentos porque a taxa de juros tá baixa, né? Quando o juro está alto, fica caro para a empresa construir, fazer novos investimentos através de dívida, né? Através de financiamento, e também fica difícil para ela vender os empreendimentos, porque afinal o crédito está mais caro, né? Ou seja, fica mais difícil para as pessoas conseguirem financiar os seus imóveis, né? Como a gente comentou no início. Então, por isso que né? O setor de construção civil especificamente é um setor muito cíclico, que corre ali, né? E está muito suscetível a variações macroeconômicas de juros e inflação. A inflação vai entrar na parte de custos, né? De custos ali para construir novos imóveis e tudo mais, e os juros na parte de financiamento e venda desses imóveis, basicamente. Outro ponto importante, né, em relação à Melnick, por ela estar localizada majoritariamente em Porto Alegre, é o custo dos imóveis aqui na cidade, tá? Então, o custo dos imóveis aqui em Porto Alegre tem negociado abaixo do IPCA, né, de acordo com o FIPESAP, que é a instituição então, que faz o cálculo, né, da variação do preço dos imóveis, não só em Porto Alegre, como no Brasil inteiro, certo? E como o Gustavo falou, como os imóveis aqui em Porto Alegre, região metropolitana, são negociados abaixo do IPCA, então meio que pressiona a empresa para ela ter um ganho real, principalmente por ela se localizar aqui na região sul e, como o Gustavo falou, majoritariamente em Porto Alegre e região metropolitana, né, é um ponto negativo da empresa não conseguir repor a inflação nos preços dos imóveis. Então, finalizando aqui, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, ela é só um vídeo informativo. A gente falou sobre a Melnick, que é uma das principais construtoras aqui da região sul, do estado do Rio Grande do Sul especificamente. Ela já tem uma história aí de mais de 30 anos, mais de 40 anos, se for pegar desde os primórdios lá da constituição da empresa. Ela tem diversas vantagens comparativas em relação às concorrentes no setor, porque ela, afinal, tem pouca dívida, tem um valor relevante em caixa em relação ao patrimônio. Ela está sendo descontada, considerando o PVP, abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, ela está bem barata em relação àquilo que a gente está comprando lá dentro, especialmente o Land Bank, que é uma informação bem relevante que a gente pode ter, porque além das incorporações, da urbanização que a empresa está fazendo, ela tem uma carteira de ativos ali relevante em termos de terrenos e ativos ali que estão se valorizando ao longo do tempo, mesmo que não esteja ocorrendo nenhuma construção naquele ativo. E aqui em Porto Alegre, falando o viés de comprovação, né? E aqui em Porto Alegre, se a gente anda em volta aqui do bairro Petrópolis, que é onde está localizada a Musa Capital, a gente vê que tem diversos imóveis ou mesmo terrenos que são da Melnick ou construções que a Melnick está fazendo, tá? Por ser uma empresa local, né? Lógico que a gente não pode deixar isso afetar a nossa análise, certo? Esse vídeo, né, lembrando, foi um pedido de um dos inscritos aqui do canal. Se você quiser que a gente olhe uma empresa especificamente, né, e quiser que a gente comente algum caso ou tiver algum outro assunto que você queira que a gente grave um vídeo, pode comentar em um dos nossos vídeos, pode mandar essa solicitação para a gente diversos pelos nossos canais de atendimento. Lembrando que a Musa Capital presta um serviço personalizado de atendimento ao cliente, de montagem de patrimônio e de soluções financeiras completas, né, que visualizam toda a sua vida financeira. Basta entrar em contato que um dos nossos consultores vai conversar com você e entender seu caso. Esse vídeo, né, como eu bem falei, não é recomendação de investimentos, esse não é nosso trabalho, tá?
A gente não faz análise especificamente de empresas e emite relatórios de análise, isso é trabalho das casas de análise. O nosso trabalho é conhecer o seu perfil, conhecer os seus objetivos e adequar, né, as soluções, adequar os investimentos e aí sim recomendar investimentos para o seu perfil especificamente. Então, muito obrigado pela atenção, obrigado Antônio aí pela participação no vídeo também e até o próximo. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!